Olhe, encontrar planetas fora do nosso sistema solar, os exoplanetas, isso já virou quase rotina para a astronomia. Agora, encontrar um que tenha ar, e a história é outra. Essa continua sendo uma das buscas mais importantes da ciência, a caça por mundos que talvez tenham uma atmosfera e, quem sabe, algo mais. Mas como é que se faz isso, né? Porque uma coisa é achar um planeta, outra, bem diferente, é conseguir confirmar que ele tem uma atmosfera, uma camada de gases ao redor. E esse é o passo fundamental que abre a porta para qualquer possibilidade de vida. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos aos números. Hoje, a gente conhece cerca de 6.000 exoplanetas. É um número impressionante, né? Parece um campo de busca gigantesco com um monte de possibilidades. Só que a realidade é bem diferente. Pois é, a realidade é bem mais complicada. A imensa maioria desses mundos simplesmente não serve para o tipo de análise que a gente precisa para procurar uma atmosfera. O número de alvos que realmente valem a pena investigar é minúsculo. E por quê? Bom, muitos são gigantes gasosos, tipo Júpiter. Outros orbitam estrelas que brilham tanto, mas tanto, que ofuscam qualquer chance de observação. Ou simplesmente eles não têm o tamanho certo. No fim das contas, aquela lista de 6.000 encolhe, e muito. E é exatamente por isso que a descoberta de 5 novos exoplanetas é uma notícia e tanto. Uma pesquisa bem recente deu para a gente um novo conjunto de candidatos, todos promissores para essa investigação. E o que é mais legal aqui é o tamanho do esforço científico por trás disso. Funciona assim. Primeiro, o satélite TESS detecta um sinal, uma piscadinha minúscula na luz de uma estrela. Mas para ter certeza de que aquilo é mesmo um planeta, foi preciso o trabalho de 9 telescópios diferentes aqui na Terra. Isso é a ciência na prática, uma verificação rigorosa atrás da outra. E aqui estão eles. Um dos planetas tem praticamente o mesmo tamanho da Terra. Os outros 4 são um pouquinho maiores, o que a gente chama de superterras. Agora o detalhe mais importante está aqui, o período orbital. Varia de menos de um dia até 11 dias e meio. Ou seja, o ano nesses planetas é absurdamente curto. E isso significa uma coisa, eles estão colados nas suas estrelas. E claro, estar tão perto da estrela-mãe traz um desafio gigantesco. Para serem considerados bons candidatos a ter uma atmosfera, esses planetas precisam passar por um teste de sobrevivência que é, digamos, brutal. Um teste conhecido como a orla cósmica. Todos esses 5 planetas orbitam estrelas do tipo Anã M. E isso, olha, é uma faca de 2 gumes. O lado bom, como essas estrelas são mais fraquinhas, a luz delas não ofusca o planeta. Isso facilita a vida de um telescópio na hora de tentar enxergar uma atmosfera. O lado ruim, anãs M são famosas por serem muito violentas, com erupções estelares poderosíssimas. A analogia que os próprios cientistas usam é perfeita. É como se essas erupções funcionassem como um jato de areia cósmico, lixando a atmosfera do planeta camada por camada, até não sobrar mais nada. E como a gente viu, esses planetas estão muito, mas muito perto de suas estrelas. Para tentar prever se um planeta consegue aguentar esse bombardeio todo, os cientistas usam esse conceito de orla cósmica. Pensa num gráfico, bem simples. De um lado a gente coloca a gravidade do planeta, que é a força que segura a atmosfera no lugar. Do outro lado a gente coloca a quantidade de radiação que ele recebe, que é a força que tenta arrancar a atmosfera da... E a lógica é bem direta. Se um planeta nesse gráfico cai acima da linha, significa que a radiação venceu a batalha. Adeus, atmosfera. Agora, se ele cai abaixo da linha, a gravidade dele é forte o suficiente para segurar as pontas e manter a atmosfera. É um teste de passa ou não passa para a sobrevivência atmosférica. Então, a pergunta de $1 milhão é: como é que os nossos 5 novos candidatos se saem nesse teste? Vamos ver os resultados e descobrir quem sobreviveu a essa batalha cósmica. Bom, vamos lá. Para 3 dos 5 planetas, as notícias não são muito animadoras. Eles caem bem na zona de perigo, acima da orla cósmica. A quantidade de radiação que eles levam é tão grande que muito provavelmente qualquer atmosfera que eles tiveram um dia já foi arrancada há muito tempo. Agora, o 4º planeta é um caso bem curioso. Ele também recebe uma surra de radiação, mas ele é o maior e mais massivo de todos. Então, a gravidade extra dele talvez, e aqui a palavra é talvez, consiga segurar uma atmosfera mais pesada, mais densa. É uma possibilidade, mas não uma certeza. Depois de eliminar 3 e deixar um na corda bamba, sobra um candidato que se destaca de todos os outros. E o nome da estrela do show é TOI 5728b. Pelos cálculos, este mundo está na posição ideal. Ele fica abaixo da orla cósmica.
Ele parece ter a combinação certa de massa e distância para ter conseguido segurar sua atmosfera, o que o transforma num alvo de primeira categoria para o telescópio espacial James Webb. Mas claro, identificar um candidato tão bom assim não é o fim da linha, né? Pelo contrário, é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Então, qual é o próximo passo dessa jornada de descoberta? O caminho daqui para frente segue um roteiro bem claro. Tudo começou com o sinal do TESS. Depois, veio a confirmação com os telescópios em terra. Aí, os cientistas fizeram a caracterização, aquela análise da orla cósmica que a gente conversou. O último passo, e o mais aguardado, é apontar o poderoso James Webb para esse planeta e tentar ler diretamente o que tem na atmosfera dele. Agora, é importante a gente manter os pés no chão. Com anos de só 11 dias e meio, a superfície desse planeta deve ser um lugar bem quente e hostil, então vida complexa é muito improvável. Mas a possibilidade de extremófilos, sabe, micróbios que conseguem sobreviver em condições extremas, isso não pode ser descartado. E tudo isso nos leva à grande questão final. Cada passo, desde a primeira piscadinha até a análise final, é para tentar responder a isso. Se o James Webb confirmar que existe uma atmosfera em TOI 5728b, o que será que a gente vai encontrar nela? Oxigênio? Metano? Vão ser sinais de processos biológicos ou só de geologia? Essa é a fronteira que a gente está explorando agora.